Fala galera, beleza? Encerrando mais um expediente aqui, eu vim trocar uma ideia com você sobre proposta comercial. O que não pode faltar na sua proposta comercial? Seja você designer, freelancer, editor de vídeo, filmmaker, fotógrafo, você precisa ter uma boa proposta comercial. Muitas vezes quando a gente vai passar o nosso orçamento, o nosso cliente não entende os nossos processos e não vê o valor naquilo que nós estamos fazendo. Então, o que você tem que garantir nesse documento é justamente que ele compreenda tudo o que está cercando, rodeando aquele projeto. Imagina a seguinte questão: você vai comprar um novo MacBook, ou então vai comprar um carro. São valores altos, né? Você vai gastar 20 mil, 30 mil reais num computador, num carro. Você não pega esse dinheiro do nada e vai querer investir ali, do nada, e vou ali e compro, né? Pode ser que você tenha muita grana e faça isso, mas aí você não está assistindo esse vídeo, né? Mas o que as pessoas normais fazem? Elas vão atrás de informação, vai no YouTube procurar review, vai ver pessoas que já têm, conversar com a pessoa que já tem aquele carro, que já tem aquele computador. Tudo isso para quê? Para que você se encha de informações, se encha de referências, para que de fato você se sinta seguro em investir um valor tão alto. E esse cliente que você está querendo prospectar precisa também sentir essa mesma segurança. E essa é a função da sua proposta comercial. Então, terminando essa introdução, vamos direto ao ponto. Primeiro, você tem que começar com uma apresentação. Olha nesse exemplo aqui que eu estou te mostrando. Você fala com o cliente, diz que você está contente em trocar uma ideia com ele, em poder ajudá-lo nesse problema, e depois você começa a brevemente apresentar quem é você, o que o seu estúdio faz, quais são as soluções que vocês estão ali entregando para aquele cliente, ou futuras soluções que vocês podem agregar valor, e o principal, a metodologia, ou seja, a maneira como você faz o seu trabalho. Isso é muito importante para que ele entenda esse processo e se sinta seguro e veja o valor naquilo que você está fazendo. Então mostre exemplos, faça um gráfico. Léo, não tem nenhuma metodologia. Metodologia você tem, só que ela não está escrita. Você tem um jeito de fazer, né? Você aborda a pessoa, faz um briefing, depois do briefing você tem uma reunião, cria um posicionamento, ou então já vai direto ali para um moodboard, depois começa a criar e depois entregar esse arquivo. Essa é a sua metodologia. A metodologia nada mais é do que um passo a passo daquilo que você faz até entregar aquele resultado. O legal de ter uma metodologia que mostra que esse mesmo processo que já é validado, que você já aplicou para outros clientes, também pode ser aplicado para esse cliente. Então, quando você mostra o passo a passo, mostra exemplos de o que tem em cada etapa, esse cliente entende, então eu vou começar a trabalhar com esse profissional e ele vai seguir essa metodologia comigo para chegar nesse resultado. E aí você entra, então, na etapa justamente dos testemunhos, onde você vai mostrar para esse possível cliente que já existem outros clientes seus que estão satisfeitos com o que você já fez, com o resultado que foi entregue, e que ele vai ser só mais um cliente satisfeito no meio de tantos que você já atendeu. Imagina que você vai comprar uma coisa muito cara. Você, no mínimo, quer ter referências. Você vai procurar no Reclame Aqui, você vai procurar em algum lugar pessoas que já consumiram esse produto. Então, quando você entrega isso de mão beijada, o cliente já se sente muito mais seguro, beleza? E logo em seguida você vai mostrar o quê? Estudos de caso, ou vai botar alguns projetos do portfólio. Isso serve para quê? Para que esse cliente consiga ver o resultado final que você consegue entregar. Então você vai procurar cases que são relacionados ou que têm uma certa proximidade com esse cliente que você está prospectando. Assim ele vai perceber que você tem expertise, que você tem as ferramentas e consegue entregar algo próximo daquilo que ele já está esperando. Logo em seguida, você então vai vir com o seu escopo, certo? E o que é o escopo? Basicamente uma descrição bem completa de tudo aquilo que o seu cliente vai receber. Isso é muito importante, pessoal, porque muitas vezes a gente fecha uma coisa lá no final, o cliente tem uma expectativa, você tem outra, e é logo nesse começo que você começa a alinhar essas expectativas. Então você vai escrever passo a passo do que vai acontecer em cada reunião, né? Gasta tempo realmente nisso, porque vai deixar muito claro. Ele vai entender quando você colocar, por exemplo, que o seu prazo é de 1 mês, 2 meses, o que vai acontecer ao longo desse 1 mês, desses 2 meses, entende? Isso traz muita segurança também para o cliente. Depois que você termina o seu escopo, aí sim
você vai colocar o seu orçamento. E aí eu tenho uma técnica para apresentar para você chamada ancoragem, né? O que você faz? Ao invés de você simplesmente colocar o preço, o que você vai fazer? Você vai colocar um pacote pequeno, um médio e um grande, né? Pensando que o que você está ali esperando fechar seja o do meio. Então, o nosso cérebro tem essa necessidade de fazer associações, comparações para conseguir chegar num valor ideal. Então, quando você faz essa ancoragem, você coloca sugestões para o seu cliente. No pacote 1, você coloca uma solução menor, caso de fato ele não tenha um recurso ou queira só começar. Por exemplo, no meu caso, um pacote básico seria colocaria identidade visual. No primeiro pacote eu entrego identidade visual. No segundo eu entregaria, sei lá, estratégia de posicionamento e identidade visual. E num terceiro seria posicionamento, identidade visual e aplicações, website, algo nesse sentido. Ou seja, você tem 3 pacotes ali e esse cliente vai poder fazer essa ancoragem, medir, ver qual é o que faz mais sentido para ele naquele momento, certo? Sendo que quando você tem as 3 opções, normalmente, não seja a regra, mas o cliente fica com a do meio. Então já pense nisso na hora de elaborar essa proposta do meio, correto? Você também pode colocar já aqui as condições de pagamento, ou seja, quanto ficaria esse projeto à vista, se você parcela, quantas parcelas são, quanto o cliente vai pagar de juros, parcela no cartão, parcela no boleto, como é que você faz? Então você coloca ali as condições de pagamento para cada um desses pacotes. E por fim, e não menos importante, você também vai colocar as suas condições gerais. O que é isso, Léo? São algumas informações importantes, um pouco mais jurídicas, explicando para o cliente o que ele pode esperar e o que ele não deve esperar. Por exemplo, eu costumo colocar em condições gerais que o cliente não vai receber, por exemplo, fotografias de produto, já que eu trabalho com identidade visual, que não está incluso ali, por exemplo, o acompanhamento dessa produção na gráfica, ou, por exemplo, se o projeto não vai para a web, não está incluso ali o projeto web, ou então, por exemplo, se o cara vai me contratar para fazer o design de um aplicativo, não está incluso a programação, né? Então você começa a alinhar essas expectativas ali. Eu também coloco ali em relação à LGPD, Lei de Proteção de Dados, que os dados desse cliente estarão seguros comigo, e outras questões do dia a dia, né? Por exemplo, olha, nosso contato vai acontecer em dias úteis, os dias úteis são considerados de segunda a sexta, de 8 às 18, né? Que a gente não pode ter um contato a não ser extraordinário, num sábado ou num domingo, para que você proteja esse projeto e ele já veja que realmente há um profissionalismo em todas as questões. Depois você finaliza deixando seus contatos, porque muitas vezes essa proposta vai ser vista por outras pessoas. Muita coisa, né? Mas de fato, vocês vão ver que quando vocês começarem a criar propostas nesse modelo, seguindo mais ou menos esse roteiro, a conversão de vocês vai aumentar muito e vocês vão conseguir cobrar muito mais pelos projetos de vocês, beleza? E para finalizar, eu coloquei aqui na descrição do vídeo, no primeiro link, para você acessar o template da proposta que eu uso aqui no estúdio. Então você pode dar uma olhada, ver se faz sentido para você. Já vem com todo esse roteiro que eu coloquei aqui para você e você só pega, aplica o seu design e envia para o seu cliente. Beleza? Então se você gostou desse vídeo, não esquece de deixar seu like, deixar seu comentário. Eu leio aqui a sugestão de vocês. Se você tem alguma sugestão de vídeo, algum tema que quer que eu fale, eu quero ajudar vocês em todas essas áreas dentro do dia a dia ali, do que é ser designer, do que é ser freelancer. Beleza? Então, também dá uma olhada ali nesses outros vídeos que tem aqui para você continuar assistindo e até a próxima.